Fala galerinha do meu canal, agora eu vou falar como que eu acertei 40 de 45 em humanos estudando apenas 2 meses e não é clickbait, tá? Não tô mentindo aqui. Eu anotei aqui no meu computador, tô olhando aqui pra tela, alguns pontos que eu trabalhei ao longo desses 2 meses para conseguir atingir esse patamar de acerto e aumentar 154 pontos de um ano pro outro. Só que tem um porém. Por mais que tenha sido um tempo curto, foi um estudo eficiente. Porque eu conheço pessoas com 41 e 42 acertos na prova de humanas que ficaram com nota menor do que a minha. Então, eu estudei direcionado para o Enem. Então vamos lá. Eu anotei aqui 6 pontos. O primeiro ponto, você precisa ter plataforma boa, cara. Não adianta você tentar ter um conteúdo bom, não plataforma, não pago, você não precisa pagar, mas você precisa ter uma fonte de conhecimento que seja segura e que seja muito boa e fácil de interpretar. Por exemplo, eu estudei pelo Se Liga. No ano passado não tinha humanas pela plataforma que eu costumo usar, né, que é uma fonte externa para mim, que é a plataforma do Biologia Total. Só que eu assinei a plataforma do Se Liga e no meu ensino médio, você tem sempre que entender como que foi o seu ensino médio, como que foi a sua base. A minha base humanas estava muito ruim, por infinitos motivos, então estava ruim. O que que eu fiz? Ninguém precisa seguir, às vezes você nem vai precisar disso porque você teve uma base muito boa. Então, a única matéria que eu, fazendo questões, pude identificar que minha base estava ok, era geografia. E sociologia. Sociologia eu nem estudei durante um ano, porque é basicamente interpretação. Então, para que eu vou perder tempo, sendo que eu posso demorar 20, 30 segundos a mais nessa questão na hora da prova para acertar ela. Então, eu vi que história estava muito ruim. E eu fiz algo que hoje, olhando para trás, eu não faria. Que é, eu vi tudo de história. Vi desde começo da Terra até o momento de agora. Só que pro Enem, a gente não precisa disso. A gente, por exemplo, no Enem não cai nem a cultura egípcia. Então eu perdi tempo vendo algumas coisas que eu não precisaria, tá? Mas o primeiro passo é ter uma plataforma boa. E o segundo passo que eu acabei até pulando aqui pra ele é conheça o conteúdo. Não adianta você tentar ir fazer a prova sem saber o conteúdo. Você tem que saber pelo menos 80% do conteúdo que cai na prova. Você tem que saber o que foi Brasil Colônia, o que é o Brasil Império. Você tem que saber essas paradas. Ah, mas o ano passado eu estudei Vargas, ditadura, não caiu. Mas se caísse, você sabia. Entendeu? Você tem que sempre estar preparado para as questões que podem vir. Só que você também não pode cair no conto de estudar para as questões fantasmas. Ou seja, vou estudar isso porque vai que cai. Entendeu? Tipo assim, microbiologia cai 5% na prova de biologia, você vai estudar porque vai que cai. Não, vamos com calma aí. Você tem sempre que buscar prova 2016 até 2020, ver o que mais caiu. Pesquisa, tem vários sites que colocam por tópicos, né, o que mais caiu, como que foi. Vê e vai marcando check, mano. Vai fazendo check. Agora eu já sei o que é Brasil Colônia, eu já sei o que foi o ciclo do açúcar, o ciclo do café. E assim você já vai estar, tipo, 50% do caminho andado. Depois que você viu todo o conteúdo, vem a parte mais importante. A parte mais importante pro Enem não é o conteúdo. Porque a prova do Enem não é uma prova de conteúdo. É uma prova, além de conteúdo, de estratégia e de emocional. Então, você vai ter que treinar como que você vai se cobrar, como que você vai treinar esse conhecimento seu. Então, questões de simulados SAS, provas antigas e Enem PPL. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer a prova. Isso foi um erro que eu tinha feito, que eu lembrei. Eu achava que estava fazendo simulados ok, tudo bom, com o tempo certo, só que eu estava sempre terminando os meus simulados faltando 1, 2, 3 minutos para acabar o tempo que eu tenho na hora da prova do Enem. O que eu estou fazendo esse ano? Eu estou pegando a prova, um simulado para fazer, estou colocando 15 a 30 minutos a menos do que eu terei no dia da prova do Enem. Assim, eu posso,
se lá no dia da prova ocorrer algum imprevisto, eu estiver um pouco ansioso, ou até eu entrar nos eixos e eu perder algum tempo, eu não vou ser prejudicado, porque eu estava treinando com menos tempo. Isso foi uma sacada que um amigo meu me deu, eu achei bem interessante, resolvi testar, estou testando. Então, além de você ter a plataforma, saber os conteúdos, você tem que saber como que você vai estudar por essas questões. Essas questões você vai estudar como? Primeiro, você pode fazer bloco de 15 a 30 questões, dependendo da quantidade de erro que você tem. Porque o seu estudo vai ser baseado nos seus erros, entendeu? Então errar é ótimo, errar é bom. Você vai aprender e nunca mais vai errar aquele tipo de questão. E se cair na hora da prova, você não vai errar, entendeu? Então não fique triste pensando, nossa, eu fiz essa questão, mas eu errei, foi de bobeira, foi... Tudo é aprendizado, jogo é jogo, treino é treino. Agora você está treinando, lá na hora do Enem vai ser um jogo. Então não fica triste, mano. Só cai e fala tipo, nossa, lá na hora da prova eu não vou errar. Então como que você vai fazer isso? Tem as questões. Você fez as questões, leu o enunciado. Errei, o que eu vou fazer quando eu errei? Anota as questões, anota o conteúdo. Beleza. Vou lá naquela listinha minha. Já vi esse conteúdo? Já. Vou ver a questão de novo, sem ver o gabarito antes. Vou ver a questão de novo. Putz, foi questão de falta de atenção. Então aí você já identificou o gabarito certo. Beleza, falta de atenção. Aprendizado. Liga uma lanterninha aí na mente. Fala, não posso errar questões por atenção. Já é difícil você passar no Enem acertando as questões que você sabe. Imagina se você erra as que você sabe. Assim vai ficar bem difícil, né? Então, beleza. Ah, mas eu não identifiquei e eu não sei realmente. Ou é um conteúdo muito específico, ou quando você viu todo aquele conteúdo, aquela base que você fez, você não preencheu ela de uma forma tão boa, tão correta. Então, o que eu fazia quando eu errava? Eu destrinchava a questão. Eu via a alternativa A, por que não era A, por que não era a B, o que estava falando naquele texto, o que estava acontecendo no mundo naquele ano que estava se passando a questão, né? Por exemplo, Brasil Colônia, o que estava acontecendo, quem era a maior potência. Isso aí você faz em 5 minutos, pesquisa como estava o mundo. E você fazendo isso, você vai ganhando repertório para acertar as questões na hora da prova. Por exemplo, caiu no ano passado aquela questão do vulcão, da ilha, que as ilhas surgiam e por que os povos subiam a montanha para plantar, né? Se eu não me engano, era isso. E aí, isso eu acertei essa questão porque eu tive uma sacada fazendo questões antigas. Eu pensei, era uma questão sobre ilhas, arquipélagos. E eu destrinchando essa questão, eu pensei, como que nasce árvores em ilhas? Porque a ilha geralmente surge, para nascer uma árvore tem que ter semente. Como que isso acontece? Eu fui atrás, pesquisei, e com esse conhecimento que eu tive fazendo uma questão 1 ano atrás, 10 meses atrás da prova, eu consegui acertar a questão na hora da prova muito rápido. Então, você destrinchar as questões que você erra é fundamental. Anota essas questões depois que você destrincha, para você ir fazendo regularmente. Não pega listas. Por exemplo, eu estudei Brasil Colônia, vou fazer uma lista de Brasil Colônia. Não faz isso, porque você vai tirar o elemento surpresa que tem na hora da prova. A hora da prova tem um elemento surpresa. Você não sabe o que vai cair, você não sabe o que tem ali quando você abre a prova. Até você ler, você não sabe o que é. Então, não adianta você estudar assim, porque na hora da prova não vai ser desse jeito. Então, tem o estuda.com, é um site de questões muito ok, mas eu sempre preferi o simulado SAS. Que você abre, é igual a prova, é o simulado que eu mais acho parecido com a prova e é o que eu mais utilizo, tá? Depois, você tem que controlar seu percentual de acertos. Ah, beleza, eu tô fazendo 45 questões, só que das 45, eu tô errando metade. Como que eu vou fazer, vamos supor que você quer fazer um simulado por semana. Como que você faz um simulado por semana errando metade das questões de humanas? Humanas é só uma área de 4. Não tem como você fazer um simulado por semana errando a metade. Porque você não vai fazer o simulado por fazer. Você não vai fazer o simulado para aumentar o seu ego. Nossa, eu acertei 40, acertei 44. Não. Você tem que fazer para achar as suas dificuldades e treinar a estratégia de prova. Né? Tipo, vou começar por filosofia, vou começar por história, vou fazer intercalado, vou mudar entre humanas ou linguagens. Tudo isso é estratégia que você vai treinar na sua casa. Porque não adianta você chegar lá na hora da prova
e tentar uma estratégia nova, porque possivelmente, não vou dizer que vai dar errado, mas é uma alternativa muito arriscada, né? Então, controla seu percentual de acerto. Você está com percentual que você consegue resolver em 2, 3 dias, ou até mesmo em um dia, ótimo. Continua fazendo desse jeito, porque você não tem só humanas para estudar. Você tem linguagem, você tem natureza e você tem matemática também. E você vai conhecendo as suas dificuldades conforme vai passando. Nossa, eu tenho mais dificuldade em Brasil e Colônia, mas eu tô aprendendo. E você vai vendo que você vai conseguir intercalar, vai interrelacionar também os assuntos. Por exemplo, nossa, igual aquilo lá que eu te falei, que eu estudei dos arquipélagos, eu consegui relacionar com a questão que caiu na prova. Entendeu? Então você vai sempre ligar os conteúdos. Não tem muito segredo. O segredo real mesmo, o segredo real tá nas questões. Vê o estilo de questões. Tem muita gente que fala, nossa, faça questões da FUVEST, da Unicamp. Eu não concordo com isso, porque eu vou fazer o Enem. Se você vai fazer só o Enem, não precisa fazer questões da FUVEST, questões da Unicamp. Não são questões da sua prova. Você tem que fazer a banco de questões, o estilo de questão da sua prova. Não, você não tá... Ah, mas você vai... Dizem, né? Ah, mas você vai estar treinando se você sabe ou não o conteúdo. Mas, além disso, você tem que estabelecer o estilo da sua prova. Não adianta você ficar fazendo só questões da FUVEST e chegar no Enem. Vai ser muito arriscada essa estratégia. Eu, particularmente, dica minha, estuda só por questões do Enem. Não adianta. Se você vai fazer só a prova do Enem, pra que você vai estudar por questões da FUVEST? No meu ver, eu não tenho poder pra dizer quem tá fazendo certo e quem tá fazendo errado. Mas no meu ver, só estudar por questões do Enem é melhor. Só que tem aquela coisa, tem aquela pessoa que sempre estuda por questões antigas. E aí chega um momento que ela já sabe de cor qual é a resposta de cada questão. Então, por isso eu indico muito fazer simulado, né? Que geralmente são questões novas, tem drive na internet para dar e vender, tá? E então é isso aí que eu fiz. Então vamos lá, recapitulando. Eu construí minha base em humanas e depois eu fiquei só por questões, fazendo simulados e corrigindo as questões daquele modo que eu lhe disse. Como? Vendo por que a A tá errada, vendo por que a B tá errada, por que a C tá certa, o que estava acontecendo no mundo naquele período e tendo dúvidas. Se eu saio de uma questão sem dúvidas, significa que eu não aprendi nada com ela. Então eu praticamente perdi tempo fazendo ela. Então quanto mais dúvidas você tem, quanto mais questões você erra, melhor. Porque na hora da prova do Enem, vai cair uma questão parecida com aquela. Se cair, você não vai errar mais, porque você errou testando e você corrigiu e memorizou que não é daquele jeito e por que você errou. E na hora da prova, consequentemente, você vai acertar, né? Então, é isso. O segredo tá nas questões, cara. O segredo tá nas questões. Não é cursinho, não é 50 horas de aula, é questões. E ser eficiente. Não adianta, é igual a matemática. Matemática é mais fácil da gente dar exemplo, né? Não adianta você começar estudando por log se você não sabe matemática básica, se você não sabe geometria. Se você for fazer a prova do Enem, o seu TRI vai te prejudicar. Então vai sempre do mais fácil pro mais difícil, entendeu? E conforme você vai pegando o jeito, vai aparecendo questões mais específicas, né? Por exemplo, aquela questão de filosofia, foi a única questão de filosofia que eu errei na prova do ano passado, que era do solipsismo. Era uma questão muito específica. Eu não tinha feito em nenhum simulado questões que falassem dessa ramificação, dessa classe de filosofia, tá ligado? Não fiz. Então eu errei na hora da prova. Só que isso trouxe um aprendizado pra mim. O quê? Agora, corrigindo a prova do Enem, eu vi o que era solipsismo, eu vi o que era cada uma daquelas 4 ramificações que tinham lá nas alternativas que eram erradas, né? E com isso eu aprendi mais e revisei algumas que eu já tinha visto, entendeu? Então é isso. Entender a lógica do Enem, questões do Enem. Não adianta você estudar tudo e fazer questões da FUVEST, porque cobram diferente. Por mais que tenham alguns pontos parecidos, é diferente. Então, entenda a sua prova, faça a sua base e faça questões. E com as próprias questões você vai revisando. Porque nesse simulado você faz questões do assunto X. No próximo simulado você também vai fazer desse mesmo assunto X.
Passa o próximo, você não faz do assunto X, mas no outro você também faz. Ou seja, um eu faço, no outro eu faço, um eu não faço, um eu faço. É aleatório, você não sabe qual questão vai cair. O que eu quero dizer é que você vai estar sempre revisando o que você aprendeu, entendeu? Então isso também te livra de um peso de que, nossa, hoje eu tenho que revisar tal assunto, tal assunto, tal assunto, tá? Bom, é isso aí. Eu acertei 40 fazendo isso, eu não sou o dono da verdade, mas é o que deu certo pra mim, o que eu acredito que possivelmente possa dar certo pra várias pessoas. E é isso aí, valeu você que assistiu. Se você chegou até aqui, se inscreva aí no canal, deixa um like, deixa um comentário o que você achou que poderia melhorar. Eu não sou de humanas, eu me considero de exatas, só que fazendo dessa forma eu tive um resultado, eu diria, excelente em humanas. Se eu irei manter para 2022, eu não sei, porque o TRI pode mudar, mas eu espero pelo menos manter a quantidade de acertos ou aumentar ela, tá? É isso aí, valeu você que assistiu, se inscreve aí, deixa o like e é nóis.